E aí, tudo bem? Quero falar com você hoje sobre o poder da palavra, certo? Tu já viu falar, tua avó, o pessoal mais velho de tua família já deve ter te falado, ó, menino, cuidado com o que você está falando, menino. Para com isso, bate na boca, né? Palavra tem poder. Então, palavra tem poder. E a gente vê também muitas pessoas que escrevem livros e fazem vídeos falando sobre o poder do pensamento. E no desenrolar dessas histórias, sempre você vai ver o cara falando para você falar para você mesmo que aquilo que você quer vai realizar. Como se você estivesse ditando para você, para que o seu cérebro assimilasse aquilo ali, que a força do seu cérebro trouxesse aquilo até você. Eu quero trazer uma outra ótica para você. E através disso aqui eu vou estar falando com pessoas que têm um credo religioso cristão ou não, tá? Se você quiser acreditar, bem. Se não, bem também. Então diz aqui a palavra o seguinte: no capítulo 1 do livro de Gênesis, está escrito assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre águas que estavam debaixo das expansões e as águas que estavam sobre as expansões. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu. E foi a tarde e a manhã e o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Disse Deus: produza a terra ervas, relva, e ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu relva e erva, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã e o dia terceiro. E disse Deus: vou parar aqui. Se você tiver a curiosidade de pegar a Bíblia e for fazer essa leitura, você vai conseguir, fazendo esse capítulo até o final, entender que Deus criou todas as coisas através da palavra. Ele criou através da palavra. Você vai ver relatos sobre Jesus, onde o pregador ele vai falar o seguinte. Vou fazer essa leitura ilustrativa para que você entenda o que eu vou te explicar, tá certo? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam, certo? Então assim, precisamos ter essa compreensão. Qual compreensão? Deus fez todas as coisas através da sua palavra. Por isso, quando os mais velhos falam: menino, palavra tem poder. Agora, por que a palavra que sai da sua boca também tem poder?
Nós já vimos aqui que quando essa referência que João, no capítulo 1, ele faz uma referência a Jesus Cristo, dizendo que no princípio era o Verbo, que o Verbo estava com Deus e que o Verbo era Deus. E através dele, todas as coisas que foram feitas se fez. Quem é ele? Ele é o poder criador de Deus. Esse poder criador de Deus, Deus, quando fez o homem, Deus primeiro falou assim, que se fizesse todas as coisas, e todas as coisas foram feitas. Eu fui falando para você ali, passo a passo da criação. Então, depois que todas as coisas estavam feitas, Deus vai e cria o homem. Quando Deus cria o homem, ele pega o barro, faz um boneco, e sopra nesse boneco, a palavra nos diz que fôlego de vida. Em outras fala poder. Deus sopra poder. Então, você foi cheio do poder de Deus. O homem, ele é cheio do poder de Deus. E esse poder é o quê? A verbalização. É através da fala. Falar é um poder de Deus que Deus colocou em você. E é importante você entender isso, por quê? Você já viu aquelas mães que elas falam bem assim: ô menino, passa para dentro do capeta. Satanás chama o menino desse jeito, já viu? E você já viu o que é que esses meninos viram? Eles vão virar o quê? Aquela força de poder que sai da boca da mãe, ela vai dar forma à vida daquele filho. O cara que ele fica falando que ele é um desgraçado, que ele é um infeliz, né? Ele vai dar forma à sua vida. Por quê? Porque ele está profetizando, ele está lançando esse poder, ele está lançando essa energia. Então, o que é que eu quero te falar aqui agora? Eu quero falar para você o seguinte, bem simples, bem rápido, que demorou mais foram as leituras aqui. Mas o que eu quero te falar é, cuidado com o que tu está falando. E eu peço a você que faça uma investigação. Pega esse vídeo, ouve e faz uma investigação na Bíblia. Jesus, ele fala que a gente deve examinar as Escrituras, porque cuidar nela a vida eterna. E assim, o que é que mais nos destrói? Observe que o que mais nos destrói é aquilo que a gente está falando. É o que mais nos destrói, que cria circunstâncias que podem nos abater. Então você pare de ficar lançando palavras negativas, palavras destruidoras, de que você não é capaz, de que você não consegue, de que você não pode. Pare com isso. Você é capaz, você consegue, você pode. Outra coisa, pare de dizer que o seu país é uma desgraça. Pare de dizer que o seu país é ruim. Eu já fiz isso. Não farei mais, tá? Não faço e não farei, nem de brincadeira e nem quando estiver irritado. Não diga que o seu país é ruim. Comece a profetizar coisas boas acerca do seu país. E acerca dos nossos políticos, comece a profetizar que os maus políticos vão sair do poder. E quem vai tomar o poder são homens e mulheres segundo o coração de Deus, que estejam imbuídos através do Espírito Santo de fazer o melhor pela nação. E não para conglomerados econômicos, mas pela nação. Então, eu estou revelando a você algo que você pode fazer, que pode trazer grande transformação na sua vida e na vida da nossa nação. E eu quero pedir a você que você comece a usar desse poder na sua vida. Comece a usar em coisas pequenas, em realizações pequenas, porque isso vai aumentar a tua fé. E daí então você passa a utilizar em coisas maiores, porque quando você utilizar em coisas maiores, você já viu antes nas coisas pequenas o poder de Deus através de você atuando. Comece a usar na sua vida e na vida de outras pessoas. Comece a profetizar e crer que aquilo vai se realizar. Creia, isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que você não vê. A fé é algo surreal. Ela está além da nossa compreensão. Nós simplesmente vivemos a fé. E você faz uma escolha de viver a fé ou de não viver a fé. Sei que vai ter uma zoadinha no vídeo, são meus meninos brincando. É vida dentro dessa casa. Então, comece a encarar as coisas de uma maneira diferente e com mais fé. Eu espero que esse vídeo venha te ajudar a fazer isso. E venha ajudar você a ser mais um elemento transformador para melhorar a nossa nação. Nação é um conceito muito mais amplo e muito maior do que país, tá certo?
pesquise isso também. Não deixe de pesquisar tudo que eu estou te falando. Valeu, muito obrigado e boa noite.